gravado para ficar guardado o documento. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao segundo dia do seminário sobre fé e ciência, princípios para o diálogo. Hoje, novamente, vamos com o Alexandre, ainda bem. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre os modelos de relação entre fé e ciência. O Alexandre já se apresentou e acho que boa parte do pessoal que está aqui hoje já esteve aqui no encontro passado, mas hoje a gente queria dar um alô para muitas pessoas que estão aqui por todo o Brasil, para o pessoal da Bahia, do Amazonas, de Brasília, de Mato Grosso do Sul, da Paraíba, do Ceará. Vixe, é tanto estado, gente, que eu não vou saber dizer direito. Mas todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas. E agora eu vou deixar que o Alexandre apresente melhor o assunto, porque, né, foi ele bem falar, não eu. Alexandre, é com você, meu querido. Tá certo, então. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente, mais esse dia para a gente ter mais uma conversa aí sobre essa relação entre fé e ciência, tá? E, bom, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez no outro sábado, tá? Eu vou apresentar para vocês aí um pouco da temática dessa interação, lembrando que esse assunto é muito extenso, é muito abrangente. Então, assim, cada ponto que eu apresentei, tanto que eu apresentei, eu vou sempre estar me referindo a algumas coisas da reunião passada, né, do sábado passado, quanto de hoje. Cada ponto do que eu vou falar aqui, você pode colocar aí mais horas e horas de conversas ou de, vamos dizer assim, de outras palestras ou de outras oportunidades que a gente pode desmanchar esse assunto, tá? Então tem muito conteúdo. É claro que aqui eu estou fazendo só uma questão muito panorâmica, tá? Bastante panorâmica. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, o que eu preparei. Aliás, acho que a gente nem começou. Vamos fazer uma oração, então, para a gente começar? E a gente já inicia. É bom a gente começar já com a graça de Deus nos abençoando nesta noite, inclusive as nossas discussões e o nosso entendimento, né, com relação a tudo isso. Vamos orar. Senhor, graças te damos por mais uma noite que você tem nos dado. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta noite, para aprender um pouquinho mais da tua palavra, um pouquinho mais da tua criação. Nos abençoe, Senhor, e abençoe também aqueles que não puderam estar aqui nesta noite também, Senhor. Abra os nossos entendimentos e é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, eu vou compartilhar minha tela então com vocês, lembrando que esses slides aqui que eu vou mostrar para vocês, eu mandei para o Noah, tá? Depois vocês podem ou pegar com ele, no final tem os meus contatos, vocês podem, cadê aqui, janela? Vocês podem me pedir também, e aí eu mando por e-mail também, ou por zap, não tem problema. Deixa eu só selecionar aqui. Abriu aí para vocês? Tudo ok, Alexandre, aqui. Tá, então beleza. Bom, então é essa temática que a gente vai trabalhar hoje, que é sobre a questão de modelos de interação entre ciência e fé. E aí, um pequeno detalhe, até com relação à questão de programação que a gente vai falar posteriormente, hoje, data de hoje, nós não vamos falar sobre criacionismo da Terra Jovem, criacionismo da Terra Antiga, design inteligente, criacionismo evolutivo, evolucionismo teísta, teísmo evolutivo, essas coisas todas. Não vamos falar desses temas ou dessa temática hoje, tá? Hoje o assunto é outro tipo de conversa que a gente vai ter. Esses outros pontos que eu falei para vocês, como tipos plural de criacionismos, não é só um, são vários, tá? Eles não são necessariamente modelos. Aliás, são modelos, sim. Numa questão um pouco mais ampla, acaba encaixando com modelo. Depois eu vou dizer o que eu quero dizer. Eu vou explicar direitinho para vocês o que é modelo, o que é teoria e tudo mais, tá? Isso aqui vai ficar claro dentro. Mas assim, tá mais por uma questão de visão ou mais por uma questão de aplicação ou modelo em prática ou vamos dizer assim, uma determinada aplicação de um determinado modelo. Tá mais para isso, tá? Por quê? Porque o que eu vou falar aqui hoje é mais geral do que essas visões em si, tá? Criações da Terra Jovem, da Terra Antiga, etc, tá?
Não vou falar especificamente disso, mas você pode, de forma intuitiva, claro, você pode pegar essas visões, que a gente vai falar na semana que vem, não é hoje, na semana que vem sim, a gente vai dar, obviamente vai dar um panorama, tá? Porque não dá para falar dessas, eu selecionei apenas 4 visões, não são só 4 visões, criações da Terra Jovem, criações da Terra Antiga, design inteligente e criacionismo evolutivo, tá? Eu vou falar dessas 4 apenas por uma questão de escolha, porque não existe só essas 4 e de uma forma bastante panorâmica, tá? Mas não é hoje. Você pode, é claro, como eu estava falando, de uma forma intuitiva, pegar essas visões e acoplar em algum desses modelos que eu vou falar hoje. Sim, é possível. Você encaixar ali, encaixa por um lado, encaixa por outro, dá para se ter algum determinado arranjo. Dá. Mas não é uma caixinha completamente fechada. Não, como eu falei, não existe só essas 4 visões, não existe apenas só esses 4 modelos. E não existe, aliás, e também você pode fazer outros modelos de interação entre fé e ciência, além do que eu vou falar, ou tanto hoje quanto na semana que vem, tá? Não tem problema algum você fazer isso. Por exemplo, já vou adiantar esse ponto, a minha posição particular, a minha posição, vamos dizer assim, que eu defendo, não é nenhuma dessas 4 visões, tá? Criacionismo da Terra Jovem, criacionismo da Terra Antiga, design inteligente ou criacionismo evolutivo, tá? E aí, é só um outro disclaimer que eu preciso colocar também. Acho que eu tinha falado isso na semana passada, mas eu vou enfocar novamente. Tanto eu quanto o Noah, quanto outras pessoas que estão aqui, a gente faz parte da ABC2, esse logo que vocês estão vendo aí, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. A ABC2, de forma institucional, não defende qualquer visão. Ela não é criacionista da Terra Jovem, não é criacionista da Terra Antiga, não é design inteligente, não defende o criacionismo evolutivo, evolucionismo teísta, teísmo evolutivo ou qualquer outra coisa disso. De forma institucional, a ABC2 não defende nada disso. A ABC2 defende que pessoas cristãs que trabalham com ciência de forma respeitosa e dentro de um diálogo possa ter a posição que quiser ou até a posição de não ter posição, tá? E possam sentar e conversar sobre qualquer uma dessas posições, de visões, de modelo de interação, desde que seja feita de forma respeitosa e desde que não rasgue nem a teologia e nem a ciência. Ou seja, dentro da BC2, de forma institucional, o cristianismo ele é preservado. A sua ortodoxia, tá? A sua parte ou a sua linha, ou vamos dizer assim, qual que é a palavra? A sua base trinitária e a encarnação de Deus em Cristo, lá no Jesus histórico, permanece. A gente não abre mão disso. Então, dentro da BC2, a gente não defende e não está dentro do nosso quadro de defender ou de trabalhar com teologia liberal, gnosticismo, teísmo aberto, teologia do processo ou qualquer outra coisa do tipo, tá? Não está. A gente trabalha dentro da teologia cristã real mesmo, ortodoxa e tudo mais. As bases da BC, são as bases da BC2, tá? Trabalhando com isso, beleza. Aí a gente discute o restante das coisas de forma livre. A BC2 não toma posição nenhuma com relação a isso, tá? E como eu estava falando, eu não defendo nenhuma posição dessa, porque a minha posição vai além do que essas 4 visões vai trabalhar, as 4 principais que eu vou apresentar na semana que vem. Mas não é o assunto de hoje. Vamos trabalhar hoje sobre modelo de interação. Inclusive, eu trabalho também numa perspectiva ou numa tentativa de fazer um modelo que seja mais abrangente ainda nessa interação entre fé e ciência. Tá? Então, o que a gente vai ver hoje aqui é basicamente esses 4 modelos. Tá? Esses 4 modelos são tirados, ou ele tem por base um cara chamado Ian Barbour. Tá? Ian Barbour, o Alistair McCrafe foi bastante influenciado por ele, tá? Inclusive, tanto essas partes que eu estou tirando aqui, que estão nos slides, eu estou tirando justamente desse livro, cadê ele? Está aqui, Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. Eu acho que dá para vocês verem numa telinha pequenininha que está do lado, né? Então, eu estou tirando desse livro aqui que está em português, a base está por ele, tá? E
bom, tá na referência aqui também, tá? Então tá a referência completinha, depois vocês podem observar. Então eu tô basicamente tirando ali. Como eu falei, não tem só esses 4 modelos, tem diversos outros modelos, mas é o que o McGrath trabalha e são os modelos que eu acho um pouco mais abrangentes, tá? São os que mais abrangem uma maior quantidade de, vamos dizer assim, de situações, né? Como físico, teórico e trabalhando para questão de unificação dentro da física, a gente gosta de trabalhar com as coisas mais unificadas, ou seja, menor quantidade de informação que abrange a maior quantidade de fenômenos, tá? Isso aí é mania de físico. Bom, então a gente vai trabalhar basicamente com esses modelos, tá? Praticamente esses 4 modelos. Bom, como eu falei, não existe só esses modelos e a gente, da onde é que eu tiro isso de forma inclusive até teológica? Está lá em Isaías 55, versículo 9, que vamos dizer assim, é o nosso texto, é o texto que eu escolhi como texto de abertura, que diz que, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso é Deus falando lá com Isaías, claro que o contexto não tem nada a ver eu tirei o texto fora de contexto, obviamente, né? Apenas para contextualizar para vocês, tá? Então, tem muito mais do que isso, e claro, algum desses modelos aqui realmente fecha a conta? Não. A gente tem, como eu vou mostrar aqui, algumas coisas que apoiam, sempre vai ser nessa perspectiva, tá? Eu vou apresentar o modelo, como que é que ele se apresenta, né? Quais são os seus pontos, pontos de apoio a esse modelo, ou seja, o que é bom desse modelo e os pontos contrários, ou as críticas desse modelo, para os 4 modelos, tá? Eu tentei fazer um certo balanceamento aí, tá? Bom, e a principal questão que eu quero delinear com vocês hoje é justamente essa. Como? Observa bem essa palavrinha que está em negrito, está bem destacado. Como conectar a criação de Deus e o seu livro escrito. Ou seja, eu estou fazendo aqui, na realidade, uma jogada de palavras que é como conectar o livro da natureza, escrito por Deus, Deus é que criou todas as coisas mesmo, né? Como a gente viu na semana passada, com o livro escrito, com a Bíblia Sagrada, que também não contém, ela é a palavra de Deus. Como é que eu conecto os dois? Como a gente viu na semana passada, não tem conflito. Eu até mostrei para vocês de forma histórica que nunca existiu conflito, não há conflito entre a criação, entre a ciência, que é a ferramenta, vamos dizer assim, que nós estudamos a criação, e a revelação especial, o texto bíblico. Não tem conflito. Nunca houve. Não há conflito. Tá, beleza. Se nunca houve, não há, como é que a gente faz essa conexão? Então é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, de cara, vamos dizer assim, de uma forma para deixar bem delineado isso, inclusive a gente vai utilizar bastante isso na semana que vem também. Eu acho que eu tenho uma leve impressão que eu devo ter discutido isso com vocês, mas se não, eu vou. Aliás, se eu discutir, vou repetir novamente, não tem problema algum. Essa diferença entre o que é ciência ou o que a ciência estuda e o que é a fé cristã ou a teologia ou qual é o seu objeto de estudo. São duas áreas, tá? Eu vou tentar meio que conectar dentro desses modelos essas duas áreas. Bom, primeiro, ciência é aquilo que nós conhecemos, é um corpo de conhecimento sistemático. Então, eu pego um determinado fenômeno, eu pego uma determinada, faço determinadas observações e vou juntar, eu vou fazer um estudo em cima daquilo, tá? Isso aí é o que a gente já conhece bastante. E aí, é claro, como eu falei na semana passada, ciência não é só as ciências naturais. Não é só física, não é só química, não é só biologia. Nós temos as outras ciências também, como sociologia, por aí vai. Tá? Então, tudo que é um corpo de conhecimento que é trabalhado de forma sistemática é alguma parte ou alguma área da ciência. Fé cristã, teologia e tudo mais é a parte ou o corpo espiritual de Cristo. É aquilo que a gente já conhece perfeitamente já dentro da nossa escola dominical ou dentro dos nossos cultos que nós temos no domingo à noite, tá? Que é o quê? É o estudo das doutrinas ou das teorias teológicas. Sim, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é essa questão de teoria e por que eu estou chamando que tem teoria teológica também, tá? Voltando aqui. Então, dentro da teologia ou dentro da fé cristã, nós estudamos doutrinas ou teorias teológicas. Por exemplo, Trindade,
encarnação de Deus, natureza humana, antropologia, natureza humana e divina na mesma pessoa histórica de Cristo, e por aí vai. Temos diversas outras doutrinas, soteriologia, doutrina da salvação, escatologia, a martiologia, a doutrina do pecado e por aí vai. Então é todas aquelas matérias, vamos arredondar aí, da teologia sistemática, vamos colocar assim, que é uma forma de sistematização, ou é uma forma, vamos dizer assim, de sistematizar o nosso conhecimento a respeito de Deus ou dentro da teologia. É a forma como a gente trabalha. Então, isso é teologia ou fé cristã. Veja que aqui as definições estão bastante superficiais, tá? Não pretendo e não é meu objetivo aqui trabalhar em nenhuma forma de forma mais de forma técnica, tá? Bom, e aí como eu falei para vocês, nós temos teorias ou modelos, tanto que o título da apresentação de hoje é modelos de interação. Tá, o que é isso? Tem uma diferença bastante, vamos dizer assim, é até um pouco evidente a diferença entre teoria e modelo, tá? Em alguns casos pode ser mais sutil, em outros casos pode ser até um pouco mais destacado. Aqui, para os nossos propósitos, eu vou colocar de forma sinônima, tá? Eu vou colocar de forma sinônima. Vou chamar de modelo de teoria de forma sinônima, de forma consciente, porque eu sei que não é a mesma coisa, mas eu vou fazer essa junção, o sinônimo dessas duas palavras, apenas para poder dar uma. Para a gente poder caminhar um pouco mais. Então, o que é teoria, o que é modelo? Isso serve tanto para a ciência que eu estou dizendo agora, eu estou especificando as ciências naturais, ciências humanas e tudo mais, quanto para a teologia, que também é uma ciência. Tá? Então, teoria ou modelos, essa descrição que eu estou colocando aqui, serve para ciências de forma geral e também para a ciência teológica ou para a teologia. Por isso que eu mencionei anteriormente a questão de teoria teológica, ou teorias teológicas, que é o que nós chamamos da teologia de doutrinas, tá? Ou de dogmas. Claro que tem uma diferença também entre dogma e teoria, mas a grosso modo seria isso. Tá, beleza. O que é isso? O que é teoria? O que é modelo? O que eu estou chamando de teoria? O que eu estou chamando de modelo? Teoria ou modelo é o mais alto grau de conhecimento sobre um determinado fenômeno. Veja que o mais alto grau de conhecimento dentro de uma determinada ciência sobre um determinado fenômeno. Então, teoria é isso. Teoria é aqui, vamos colocar assim em questão quantitativa, qual que é o maior grau, qual é a maior quantidade de conhecimento que eu tenho sobre um determinado fenômeno. Essa quantidade eu vou chamar de teoria, ou eu vou chamar de modelo. Dentro da teoria ou dentro do modelo, nós temos evidências, ou aquilo que, entre aspas, chamaríamos de provas. Tá? Prova e evidência são coisas diferentes, mas eu coloquei entre aspas aqui porque seria aquilo que o senso comum chama de provas. Ah, cadê a prova disso? Então, está incluso também na teoria. Teoria também abarca leis, tá? Lei é o próximo tópico que eu vou discutir com vocês. E também abarca natureza no sentido de natureza de funcionamento, tá? Então, teoria ou modelo é isso. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo aí e vai ficar bastante claro a diferença disso, tá? O que é lei? Lei é exatamente como eu coloquei, descrição, pura e simples descrição fenomenológica de algum evento, de algum fenômeno. Só isso. É descrição. Ah, mas qual que é a natureza disso? Bom, vamos estudar a teoria, vamos arrumar um modelo, mas a lei não diz isso. Por que isso ocorre? É outro departamento, não é o departamento da lei. A lei só faz a descrição. Pronto e acabou. Por exemplo, teoria do eletromagnetismo e leis do eletromagnetismo. São duas coisas completamente diferentes. Lei do eletromagnetismo, ou leis, na verdade a gente não tem uma, temos várias leis dentro do eletromagnetismo, são o quê? Leis de Coulomb, e outras leis mais que a gente tem, lei de Ampère, por ali vai. Então, o que são essas leis dentro do eletromagnetismo? São descrições fenomenológicas do eletromagnetismo. Por exemplo, eu pego duas cargas, coloco elas próximas e meço qual que é a interação entre elas, ou qual que é a força de interação entre elas. Aí eu vou lá e faço uma descrição. Se eu colocar uma carga Q1 de valor tal, uma carga Q2 de valor tal, se eu colocar numa determinada distância,
Aí eu coloco uma constante que parece que tem uma certa proporcionalidade entre elas, mas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aí eu vou escrevendo isso, fazendo várias observações, e aí eu descubro a lei de Coulomb, ou a lei da força das cargas. Isso é só uma lei. Por que as cargas opostas ou de valor oposto ou positivo atraem negativo e vice-versa? Por que isso ocorre? Por que cargas de mesmo valor se repelem? Por que negativo com negativo se repele, positivo com positivo se repele, positivo com negativo atrai, negativo com positivo atrai? Por quê? Por que a distância ou a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância e não só à distância mesmo normal? Ou proporcional à distância? Ou inversamente proporcional à distância ao cubo? Por quê? Aí esse monte de porquês não está na lei. A lei está dizendo, a coisa funciona assim e acabou. Não tem discussão, não se discute com lei. A lei funciona assim. Pronto. Porquês a gente vai ver em outro departamento. Qual departamento? Teoria do eletromagnetismo. Aí a coisa é outra, aí é diferente. Aí lá dentro da teoria do eletromagnetismo, ou dentro da teoria eletromagnética, ou pegando uma teoria um pouco mais abrangente, por exemplo, a eletrodinâmica quântica, ou outras teorias, aí a gente vai ver por que cargas opostas se atraem, cargas de sinal, de mesmo sinal, se repelem, porque é ao quadrado e não ao cubo, porque é proporcional ao valor das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Por que aquele valorzinho ali que a gente coloca que é o K, que é 9 vezes 10 a 11 newtons, agora esqueci as unidades, mas 9 vezes 10 a 9, por que não é 11 nem 13? Então esses porquês a gente vai descobrir dentro da teoria. E mais, a gente vai descobrir que a força eletromagnética ela é regida pela questão ou pela troca de fótons. Ou seja, você tem uma quantidade de fótons que sai de uma carga e que vai entrar na outra carga e vice-versa. E essa troca de fótons, é claro que o negócio é muito mais complicado, essa troca de fótons ou essa interação fotônica vai dar aquilo que nós conhecemos como lei do eletromagnetismo, ou lei de Coulomb, ou lei da força da atração ou repulsão das cargas. Só que isso a gente vê tudo isso dentro da teoria do eletromagnético. Teoria eletromagnética, ou dentro da teoria. Eita, agora enrolou. Dentro da teoria do eletromagnetismo quântico, ou teoria eletromagnética quântica, ou QED, e por ali vai. É lá que a gente vê essas coisas. É dentro da teoria. Tá. Tendo isso colocado, a gente já consegue observar o seguinte. Primeiro, lei não é uma teoria avançada. Segundo, lei não é uma teoria provada. Terceiro, lei, a teoria, ela não sobe de nível para lei. Quarto, uma lei provada, e aí de novo vai ter uma repetição, sim, é de forma intencional, uma teoria provada não vai para o nível de lei. Ou seja, não tem nada a ver eu falar da lei do eletromagnetismo e teoria do eletromagnetismo, são coisas diferentes. A lei do eletromagnetismo é uma teoria provada. Não faz o menor sentido isso, tá? Então são coisas separadas. Então quando a gente critica, por exemplo, e agora eu vou generalizar tudo, quando a gente critica, por exemplo, teoria da evolução, é só uma teoria. Então, não é só uma teoria. Porque se é só uma teoria, é o senso comum que a gente coloca. Igual eu já tinha mencionado, eu estou vendo algumas nuvens ali, eu tenho uma teoria de que daqui a pouco vai chover. Esse eu tenho uma teoria que daqui a pouco vai chover, é achismo. É o que nós chamaríamos dentro da ciência, de uma forma mais técnica, de hipótese. Hipótese, sim, é um chute, é um achismo. Claro que dentro da ciência não é um achismo puramente achismo, não. A gente parte de algum lugar para fazer um determinado achismo. Por exemplo, por que as cargas opostas se atraem? Eu acho que é porque eu jogo muita terra. A minha hipótese é essa. Tá, é uma hipótese válida? É, claro. Toda hipótese é válida. Vamos testar. Claro que se a gente testar, não vai dar certo. Então é uma hipótese que a gente pega e joga fora. Tá?
Só que uma hipótese dentro da física, ou, aliás, dentro da ciência de forma geral, é claro que eu estou falando dentro da física aqui, é claro que a gente vai pegar coisas bizarras como essa, que é a atração de duas cargas, eu jogando mais terra em cima, a gente considera, mas a gente não, de forma intuitiva, tem todo lá a questão do método científico e tudo mais, a gente não vai colocar essa hipótese porque a gente já sabe que se colocar, a gente vai perder tempo tentando provar isso. Então a gente nem coloca. A gente já sabe que esse negócio pode colocar? Pode. Todo mundo pode fazer o que quiser. Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Inclusive, colocar a hipótese de jogar mais terra vai atrair as duas cargas. Não tem problema. Vai perder tempo. Eu já acho que não. Não é jogar terra. Eu acho que se, não sei, colocar luz, um laser ali, uma frequência vermelha, vai atrair, aí a coisa já é um pouquinho diferente. Coloquei o laser vermelho, funcionou. Mas se eu colocar o laser azul, também funcionou. Laser vermelho e laser azul faz as duas cargas atrair. Então vamos dar uma generalizada nessa hipótese. Se eu colocar mais frequências de luz, vai atrair também. Então a frequência não importa. E sim parece que é a constituição do laser. Aí eu vou melhorando as hipóteses. É dessa forma que nós trabalhamos dentro de teoria. A teoria trabalha com isso, com hipóteses, com testar hipóteses, descartar aquilo que presta, que não presta e vamos arrumando as coisas. Vamos arrumando o carro que o carro está andando. Tá? Então veja, teoria e lei não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Teoria, inclusive, pode abarcar descrições ou pode abarcar lei. Então quando a gente fala, por exemplo, a gravidade é só uma teoria, mas a gravidade não é só uma lei? Não, pera. A lei da gravidade é a teoria da gravidade provada. Não. Não. São duas coisas completamente diferentes. Lei da gravitação universal, que é a lei da gravidade, é uma descrição de como a gravidade funciona. Qual que é a natureza da gravidade? Não faço ideia. Eu estou com a lei descrita. A teoria da gravidade, ou teoria de gravitação, aí a gente vai investigar a natureza da gravidade, a natureza da gravitação. Pode ser a relatividade geral, que é curvatura do espaço-tempo. Eu, por exemplo, Alexandre, eu acho que essa interpretação do Einstein, sim, eu vou fazer uma crítica ao Einstein, não tem problema algum. Aliás, não é uma crítica a ele, porque ele mesmo já desperto, já viu que o negócio não funcionava e tentou mudar, mas infelizmente ele faleceu tentando. Então não é a crítica a ele, porque ele já tinha criticado isso. Eu acho que não é a relatividade geral que vai dar a natureza da gravidade, e sim a torção. Se você torcer o espaço-tempo, você tem uma descrição da natureza da gravidade. Isso é uma teoria. Mas isso é só uma teoria. Não, aí volta tudinho o que eu falei anteriormente. Não é só uma teoria. Tá? Eu gastei bastante tempo falando isso, tá? Porque agora eu quero mostrar para vocês justamente os modelos. Tendo tudo isso em vista, o que eu vou mostrar para vocês que são teorias ou modelos ou descrições com algum tipo de observação, fundamentação e tudo mais, tá? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui não é tirado da cartola, eu não estou tirando isso do meu achismo, eu acho que é assim, é uma hipótese, não. Eu vou apresentar um modelo para vocês, vou fazer a apresentação do modelo, vou colocar os pontos positivos e as críticas a ele. Os 4 modelos têm pontos positivos e têm críticas. Os 4, nenhum escapa. Tá? Bom, o primeiro deles é o clássico modelo do conflito. Eu acho até engraçado o Ian Barbour fazer isso. O McGrath também acaba levantando isso, mas o Ian Barbour ele também dá uma explicada um pouquinho mais para frente, né? Que modelos de conflito, né, ou o modelo de conflito entre interação entre fé e ciência, e aqui vejo que eu estou pegando a ciência de forma geral e a fé cristã, o Ian Barbour e o Alistair McGrath vai falar de religião, tá? Tanto que o título desse livro que eu peguei aqui, que eu estou falando para vocês, é Ciência e Religião. Eu estou indo muito além, por minha conta e risco, claro, do que o McGrath está fazendo, tá? McGrath e Ian Barbour. Estou indo muito além. Eu não estou falando de religião de uma forma geral, que você pode colocar qualquer religião. Eu estou funilando tudo isso para a religião cristã, para o cristianismo, para a fé cristã, tá? Então eu estou trabalhando dentro do cristianismo. Então eu estou fazendo integração disso. Então eu estou indo muito mais além do que Ian Barbour e do que o McGrath, tá? Então tenha isso um pouquinho em mente que eu estou pisando mais no acelerador do que os outros dois.
Eu acho engraçado falar disso, e o Ambabo também vai dar uma corrigida com relação a isso, de você chamar modelo de conflito, interação entre fé e ciência como conflito, né? Pera, é conflito ou é interação? Né? Acaba, no final das contas, sendo um tipo de interação, né? Uma interação explosiva, né? Como essa belíssima imagem. Dá um pouco de medo, mas é uma imagem real, inclusive, que é um teste nuclear da bomba de Tsar, é uma bomba de hidrogênio. Ela é exatamente assim, tá? É uma bomba violentíssima. Só teve teste com ela, graças a Deus, e tomara que isso jamais seja usado como as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, tá? Por quê? Porque o negócio é conflituoso, o negócio é pipoco, é porrada mesmo, literalmente. Quais são os destaques ou a apresentação do modelo do conflito entre fé e ciência? Primeiro, oposição fundamental. Ciência e fé cristã são duas coisas intrinsecamente opostas. Os seus fundamentos não têm conversa. É briga, elas são contraditórias, elas não têm nenhuma posição, nenhum ponto de contato. Tá? É oposição direto, intrínseco. O conflito é irreconciliável, ou seja, aqui parece até uma redundância. Sim, é uma redundância mesmo. Tem conflito e não tem reconciliação. As duas são separadas e as duas ficam constantemente brigando. Tá? Esse é o modelo do conflito entre fé cristã e ciência. E o terceiro ponto que eu estou destacando é impossível ter mentalidade científica mais ter fé cristã. Ou você tem mentalidade científica ou você tem fé cristã. Os dois não dá. Você escolhe um ou você escolhe o outro. Você viver com os dois não dá. Ou você é crente ou você é cientista. Ou você é ateu ou você é cientista. Não, dá para ser os dois. Não, ou você é ateu ou você não é crente. É mais ou menos nesse nível, tá? Ainda bem que esse conflito não existe. Ah, eu queria muito, viu, Ana Maria, que esse conflito não existisse. Né? Pior de tudo é que existe, tá? Pior de tudo é que existe, tá? Então são esses destaques. Ou seja, veja que a coisa, o modelo do conflito é intrínseco à questão de briga. Não tem conversa, tá? Para nós, para nós realmente não tem, né? Bom, apoio a esse modelo. Poxa, mas as duas coisas não tem conversa e tem alguma coisa positiva nisso? A gente faz o esforço para tirar alguma coisa positiva, né? Primeiro, o conflito ocorre quando há expansionismo, ou seja, quando a área, uma determinada área, quer responder questões da outra área. O como, o porquê aquilo acontece, o motivo daquilo acontecer e quando tem a troca de lugar. Por exemplo, quando é que ocorre o conflito? Eu vou citar um exemplo que pode ou não, tanto faz, cair naquelas visões que a gente vai ver na semana que vem, tá? Não estou falando daquelas visões ainda, apesar de que você pode, como eu falei, pegar algumas características das visões da semana que vem e colocar aqui. Não tem problema, mas não estou falando dessas visões ainda. Por exemplo, eu vou ler lá no texto bíblico, vou ler que no início, Gênesis capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e durante 6 dias, meu dia tem 24 horas, né? Deveria ter 30 horas, né? Porque 24 horas não tá dando mais. Mas o meu dia tem 24 horas, então a Bíblia tá falando de 6 dias, então são 6 dias de 24 horas, e Deus criou 6 dias, em 6 dias de 24 horas, o céu, a terra, o homem e tudo mais. Acabou. A Bíblia está falando como Deus criou todas as coisas e o porquê que Deus criou todas as coisas. Acabou. Ou seja, eu estou colocando a Bíblia para responder processos físicos sobre nascimento da Terra, nascimento do universo e origem do homem. Aí é uma questão expansionista. Do outro lado, olha, o universo tem 14 bilhões de anos, eu tenho evidências fortíssimas, tenho provas, como queiram também, de que o universo veio do Big Bang, eu vejo estrelas, galáxias e planetas nascendo, então esse negócio de Bíblia tá tudo errado, tá? O universo tem 14 bilhões de anos, a Bíblia está dizendo que o universo tem 10 mil anos, então a Bíblia está errada, tá? O negócio está certo com a ciência. Veja que quando eu começo a responder através da ciência questões teológicas, há a questão do conflito. Ou seja, quando uma vai tentar ir para o lado da outra. Né? E aí eu sempre tento fazer, como eu acabei de mencionar, uma tentativa de pureza na ciência. A ciência é imparcial. A ciência não tem cosmovisão. A ciência não tem ideologia.
Eu sou completamente imparcial. Eu olho apenas para os dados. Onde é que na minha avaliação dos... É os dados que estão me dizendo. Eu estou seguindo os dados. Os dados estão me dizendo que o universo tem 14 bilhões de anos. Então a Bíblia está errada. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, como eu leio lá, faço a conta matemática que funciona para todo mundo, a Terra tem 10 mil anos, 6 mil anos. Mas eu estou vendo aqui os dados, eu segui os dados, eles são imparciais, eles são impessoais. Está me dizendo que o universo tem 14 bilhões de anos. Então a Bíblia está errada e a ciência está errada. Posição imparcial e tentativa expansionista e uma pureza na ciência. Vai ter conflito. Do outro lado, olha, a ciência é feita por ateus, tá? A teoria do Big Bang, isso é coisa feita por ateu. Foi ateu que fez isso para tirar Deus e tudo mais. Então, tá tudo errado, tá? Ah, isso aí veio da ciência? Ih, pode esquecer. Deus criou o homem, foi do barro, Deus assoprou no barro e o barro automaticamente, de forma instantânea, se transformou em carne e osso, começou a circular sangue, nasceu Adão lá sem umbigo, porque ele não tem pai, não tem mãe biológico. Adão e Eva, o primeiro casal de forma biológica de toda a humanidade, porque está escrito na Bíblia, acabou. A ciência está falando que o homem tem processos biológicos ou de seleção natural ou de evolução no sentido de ancestralidade em comum com outra espécie, está tudo errado. Está escrito aqui na Bíblia que o homem veio do barro. Acabou. Posição global, tentativa de pureza na teologia e de forma expansionista. Vai dar conflito. Tá? É claro que esse apoio aqui é uma tentativa, vamos dizer assim, de tentar deixar a sua área cada vez mais limpa. É o ponto positivo que a gente vai tentar. É legítimo tentar fazer isso. Claro que no final das contas não vai funcionar, mas valeu a tentativa. Críticas. Bom, as críticas são das mais diversas, eu escolhi apenas 3. Cientistas atacam a fé, tem muita propagação, tem muita mídia. Em outras palavras, os cientistas, de uma forma geral, eles atacam a fé e eles têm bastante propaganda dentro da mídia. Tá? Ah, a Bíblia está errada, eu estou provando aqui pela teoria do Big Bang. Pronto, ganhou notoriedade na mídia. Isso aí é ponto cabal. Tá? A Bíblia está errada, ponto cabal. Você vai ganhar destaque no Jornal Nacional. Segundo ponto, obviamente que isso não faz o menor sentido, tá? Isso é uma crítica. Por que o outro lado então não vai ter? Ah, porque teologia não é ciência, ciência é só o que diz a física. Aí o negócio fica complicado. Né? Posição de fé de cientistas em contrapartida a um falso isentismo científico dos cristãos. Literalmente 101% para deixar 1% de margem de erro aí para garantir. Nenhum cientista é isento de fé de ideologia. Nenhum. 100%, literalmente todos, eu vou colocar todos mais um, caso eu esqueça de algum aí no meio da conta, todos os cientistas têm fé, cosmovisão, têm alguma posição ideológica, ou acreditam em alguma coisa, ou não acreditam em nada, que também é uma crença. Todos, 100% deles, têm alguma posição. Ou seja, não existe isentão na ciência, não existe isentismo na ciência, não existe estou seguindo apenas os dados, não existe os dados são imparciais, não existe eu estou interpretando os dados de acordo com eles são, porque interpretação vai de acordo com a pessoa, não existe, como a Sara falou muito bem, estava tentando lembrar essas palavras, Sara, não existe neutralidade nos cientistas. Nenhum cientista é neutro, nenhum. Literalmente nenhum cientista é neutro. Ele vai acreditar em alguma coisa, inclusive de que não existe nada. É uma fé, o cara é ateu, beleza, é a fé dele. Ah, mas ateu significa não acreditar em nada. Não é bem assim. Aí a briga é por um outro lado, mas acaba sendo também um tipo de fé, tá? Ciência contra fé e fé contra ciência, dois ramos da mesma raiz. Nesse ponto 3 dessa crítica, volta à conversa que a gente teve na semana passada. E aí você coloca toda a conversa da semana passada nesse ponto 3, tá? Então tem muita coisa, tá? Modelo de independência ou magistérios não interferentes, tá? Tá aqui a expressão numa, tá? Lá do inglês. Ou seja, cada um na sua e ninguém se mete na sua área. Pronto. Um resumo muito bem definido do numa
ou do MNI, ou qualquer outra coisa que você queira chamar, é cada um na sua e ninguém se mete na área do outro. É mais ou menos essa ideia do modelo de independência, tá? Non-overlapping magisteria, que é o termo que vem lá do inglês, tá? Ele é bastante comum esse termo em inglês. Compartimentalização das áreas, ou seja, teologia de um lado, fé do outro, ciência do outro, e não há contato, ninguém mistura. Cientista não é isento, né? Então, beleza. Então, na hora que, durante a semana, quando você estiver fazendo seus experimentos fazendo ciência, você deixa a sua fé do lado de fora da porta onde você está fazendo o seu trabalho. Deixa a sua fé do lado. Saiu do laboratório? Beleza. Você deixa a sua ciência no laboratório e veste a sua fé e vai para casa. Chegou na igreja? Deixa do lado de fora da igreja a sua ciência e veste apenas a capa da fé. É mais ou menos assim que trabalha a questão dos magistérios no interferente. Cada um na sua e ninguém se mete na área do outro. São áreas diferentes, questões diferentes, ações diferentes. Porque vai tratar de coisas diferentes. Então não tem um porquê misturar as coisas. Não há conflito. Não tem conflito entre fé e ciência. Por quê? Porque não tem conexão. São caixas diferentes. Tem limites muito bem definidos dentro do modelos de magistérios não interferentes. Tem coisas muito bem definidas. Olha, a Bíblia está falando aqui que o universo tem 10 mil anos. Não. A Bíblia não está falando isso. O que a Bíblia diz sobre a idade do universo? A Bíblia não diz nada sobre a idade do universo. A Bíblia não fala nada sobre a idade do universo? Não. Tá bom. A ciência diz por que nós estamos aqui? Não. Onde é que eu vou encontrar isso? Não sei, mas não é na ciência que você vai encontrar isso. Tá bom. Então, assim, a coisa fica separada. Ciência lida com fatos, com objetos, com observações. A fé vai tratar de ética, de valores, de propósitos, de motivos, tá? Agora eu esqueci a palavra, de novo. Jesus, objetivos não, Passou a palavra, daqui a pouco eu acabo lembrando. Tipo propósitos, é um sinônimo de propósito. Acabei esquecendo a palavra. Poxa, é tão legal. Tá, mas a fé vai tratar disso. A ciência vai lidar com questões físicas mesmo. Então, não tem por que ter conflito, tá? Bom, apoio ao modelo, áreas diferentes, métodos científicos diferentes. O método de eu estudar o texto bíblico é diferente do método de eu fazer a observação da galáxia de Andrômeda. Eu vou usar um telescópio. Para eu estudar a Bíblia, eu vou estudar usando um dicionário de hebraico. São coisas completamente diferentes. E eu não misturo os métodos, tá? Ciência trabalha com mecanismos físicos, com teorias físicas, com matemática e tudo mais. Fé cristã trabalha com questões últimas, significado, tá tentando lembrar essa palavra. Trabalha com questões últimas, propósito, significado da realidade, significado das coisas relacionadas à natureza e à criação. Então são questões diferentes. Não tem conflito, então eu não vou misturar. São coisas diferentes, eu não tenho por que misturar as duas coisas, tá? Crítica. Bom, primeiro, do ponto de vista histórico, volta toda a nossa conversa que a gente teve semana passada. Ciência e fé sempre estiveram juntas. A separação que eu falei até para vocês é do século XIV, XV, e é uma separação mais didática e mais metodológica do que ontológica, ou numa questão de cerne, numa questão de princípio em si. A gente fez isso por causa de alguns malucos do iluminismo que viram que tinha que fazer bagunça no meio da sociedade e fizeram. E até hoje estão dando trabalho pra gente, os benditos dos iluministas e neo-iluministas, sim, é uma praga que nós temos, inclusive até os nossos dias atuais, tá? Mas começou meio com eles ali para tentar fazer uma separação de uma forma até, vamos dizer assim, até boa, né? Mais por uma questão de metodologia, mas acabou descambando para conflito que não tem conflito, que é tudo aquilo que a gente falou na semana passada, tá? Ou seja, as duas têm a mesma raiz, têm a mesma, sempre estiveram juntos. Não tem por que motivo de eu tentar fazer essa separação. Então essa separação, ela não funciona bem. Questões levantadas pela ciência e pela fé advêm da mesma realidade. Olha, o universo ele é descrito assim. E o motivo do universo ser assim é por causa disso. Ou seja, é o mesmo objeto universo. Tá? Então eu estou fazendo caixas separadas, mas a caixa não é muito bem separada. Tá? Posições sobre a fé de cientista interferem em sua pesquisa, mesmo que de forma inconsciente. Tá? Interfere. Tá? Eu escolher um modelo de
o modelo cosmológico de universo eterno é por uma questão de cosmovisão, assim como Fred Hoyle e Albert Einstein, o grande Einstein mesmo, escolheu colocar nas equações matemáticas de forma intencional e ad hoc, ou seja, na mão, literalmente na mão. Einstein escreveu um artigo em 1917 ou 18, porque eu tenho inclusive esse artigo, ele colocou na mão, uma constante ali na mão, sem nenhum propósito físico, para que o universo fosse eterno, estático não, estacionário, ou seja, o universo sempre existiu. Por que você colocou essa constante? Porque eu acredito que o universo é eterno. Quem te disse que o universo é eterno? Ninguém. Eu acredito que o universo é eterno e está aqui a constante. Ou seja, a cosmovisão vai interferir de uma forma mesmo que inconsciente, na pesquisa do cara. Tá? Os dados estão mostrando que o universo não é eterno. Problema, eu quero que o universo seja eterno e eu vou fazer isso. Tá? E o cara faz. Tá? Bom, modelos de fusão, aqui está um pouquinho mais fácil, né, da gente poder entender. Ele é um pouquinho, talvez ele misture um pouquinho com o próximo modelo que eu vou apresentar para vocês, que é o complementar. Eita, deixa eu ver o tempo aqui para não... não, ainda tô dentro do tempo ainda. Ele pode misturar um pouquinho com o próximo modelo, mas vocês vão ver que ele acaba sendo um pouquinho diferente. Modelos de fusão, ou também vocês vão ver nesse livro aí que se chama Modelos de Diálogo, tá? Ele é um pouquinho diferente no que eu quero mostrar para vocês de diálogo ou complementar. A ideia é mais ou menos o seguinte, olha, a gente pega insights ou a gente pega algumas ideias complementares entre ciência e fé, mas sem misturar muita coisa, entendeu? Sem fazer uma grande bagunça, entendeu? Mas a gente pode meio que misturar um pouquinho ali, um pouquinho aqui e tudo mais, tá? Isso é uma forma de eu fazer modelos. Veja que nos outros são só modelo, cadê o outro modelo? Modelo, aqui modelos, porque eu tenho vários modelos de fusão. Um deles é essa questão de eu pegar um pouco da ciência, um pouco da fé e juntar os dois e fazer um modelo ali de fusão. Ou, eu não coloquei aqui o termo, mas seria algo do tipo concordista, tá? Que está mais ligado para essa expressão aqui que eu inventei. Eu não sei se em português isso existe, mas eu meio que inventei essas duas expressões. Eu consigo escrever, mas eu não consigo falar direito. Que aí seria uma cientifização da teologia. Não sei nem se isso está escrito certo, tá? Ou uma teologização da ciência. O que é isso? É eu pegar a teologia e ver a teologia ou o texto bíblico de uma forma científica. Ou eu olhar para a ciência e ver a ciência de uma forma teológica. Exemplo, eu pego a semana da criação de Gênesis 1 e vou ver lá na semana da descrição, na semana de 6 dias, não é uma semana de 6 dias de 24 horas, mas parece que é uma evolução cosmológica a cada dia da criação, inclusive astronômica. Então, cada um daqueles dias são períodos ou eras ou grandes períodos de milhares, milhões ou até bilhões de anos, aonde eu tenho processos evolutivos, como a gente estuda na cosmologia ou na astronomia, de formação de estrelas, de galáxias e por aí vai. Então, eu estou fazendo uma cientificação da teologia. Ou eu olho para a teoria do Big Bang, a teoria do Big Bang diz que o universo veio de uma grande explosão, entre aspas. Não é uma grande explosão, tá? A gente pode até, inclusive, conversar disso depois. Mas coloque aí uma grande explosão entre aspas, tá? Porque no início do universo não havia o que explodir. Não faz sentido você dizer que o universo veio de uma explosão porque não tinha o que explodir. Mas vamos colocar umas aspas aí, depois a gente pode até, inclusive, eu posso detalhar um pouquinho mais para vocês o que foi o Big Bang, tá? Olha, o Big Bang lá no início foi essa, entre aspas, grande explosão e tem uma grande quantidade de emissão de radiação. Exatamente o que diz na cosmologia. Sim, isso está parecendo aquele versículo, acho que é o versículo 3, lá de Gênesis capítulo 1, que vai dizer, haja luz e houve luz. Então Gênesis está falando, haja luz e houve luz, é o Big Bang? Interessante. Então isso se chama teologização da ciência. Tá? É uma forma, ou essas duas formas, são formas de concordismo. Áreas diferentes, questões diferentes, são ações diferentes dentro dos modelos de fusão, mas eu posso pegar um pouquinho de cada, fundir os dois e dar uma mexidinha em características, mas sem bagunçar demais, e montar um modelo ali de fusão com relação a isso. E acaba dando um modelo também, tem um modelo de diálogo também, onde eu faço uma essa palavra é complicada,
paralelização de temas entre ciência e fé até um determinado instante que eu tenho um determinado contato entre elas. Então eu tento estudar teologia e ciência. Opa, achei um ponto de contato. Vamos pegar esse ponto de contato aqui. Mas o restante das coisas não tem muito contato, não dá para fazer contato. Então, bora empurrar isso. Vai as coisas meio que paralelas aí, não tem contato? Vai, empurra as duas aí. Opa, achei mais um ponto de contato, vamos fazer contato aqui. Então, essa é mais ou menos a ideia da questão dos modelos de fusão, tá? Bom, apoio esse modelo, não tem conflito. Bom, pelo menos isso, né? Então, as áreas, vamos dizer assim, conseguem conversar sem ter conflito. Segundo ponto, o modelo de diálogo, ele ocorre de forma natural, quando é possível. Ah, dá para fazer? Ah, então vamos fazer. Então, é uma forma mais natural. E as áreas, a teologia e a ciência, são levadas de igual forma a sério. As duas são importantes. Então, eu vou levar as duas a sério. Ah, eu não consigo levar as duas aqui e tudo mais a ponto de eu conectar todas. Ah, beleza, empurra aí. Vai empurrando. Uma hora a gente vai conseguir fazer algum ponto de contato, algum ponto de fusão e tudo mais. Tá? Bom, críticas a esse modelo. A gente só tem um único universo, uma única história do universo, uma única realidade para descrever. Pois é, então, as duas coisas não dá para ter um ponto de contato em algum momento, nem sempre, tá? Complementariedade, isso aqui depois a gente pode até discutir um pouquinho mais com relação a isso, lá da física quântica, tá? Porque lá na física quântica a gente trabalha com um negócio chamado de dualidade onda-partícula, que a partícula, o elétron, o próton e por ali vai, ele se comporta como onda e se comporta como partícula. Ele tem a natureza que nós chamamos de natureza dual. Ah, porque ele é assim. Aí como os físicos gostam de responder quando não tem resposta, porque Deus quis. Então, assim, a coisa funciona assim, ou seja, de forma complementar, se comporta como onda, se comporta como partícula. Então, esse modelo de fusão aí não está encaixando a mesma coisa, né? Multiplicidade da realidade em camadas. Ideias, é uma ideia aproveitável, inclusive na teologia científica. Teologia científica é um outro assunto que a gente pode discutir. O Alistair McGrath tem uma obra chamada A Scientific Theology, tá? Em inglês, não tem em português, mas aqui no Brasil nós temos o livro A Ciência de Deus, que é uma introdução à teologia científica, tá? Que inclusive está em português. Então você pode ter um pouquinho mais de ideia do que seria a teologia científica. E a ideia é basicamente o seguinte: a realidade é uma só que ela tem várias camadas. E cada uma dessas camadas é acessada por uma determinada área. Bom, modelos de fusão já não consegue alcançar isso, tá? Construção de teorias científicas particulares em exegese bíblica. Ou seja, eu estou trabalhando com uma ideia, um concordismo, de ver a teoria do Big Bang dentro da Bíblia, porque eu estou olhando nos últimos 100 anos. Como é que os camaradas lá, a igreja olhava isso no século XV? No século XV não existia a teoria do Big Bang. E agora? Haja luz e houve luz é teoria do Big Bang ou não é teoria do Big Bang? É teoria do Big Bang hoje, mas no século XV também é teoria do Big Bang? Então, assim, o negócio fica meio que anacrônico, né? A coisa funciona só para hoje em dia, a exegese bíblica só funciona hoje em dia e no passado não. Como é que funciona isso? Então, a coisa já não funciona. Bom, para concluir, então, eu espero concluir agora dentro desses últimos minutinhos, tá? Desculpa se eu passar um pouquinho dos minutos, mas esse modelo aqui é o modelo que eu acho mais interessante, e talvez a gente pode até discutir um pouco mais ele na nossa discussão, que é o modelo de integração ou modelo complementar. Aqui, não sei se está dando para ver a imagem, essa imagem aqui daqui de Brasília, é a nossa belíssima ponte JK, ponte Juscelino Kubitschek. É uma ponte lindíssima, tá? Conecta dois pontos aqui em Brasília através do Lago Paranoá. Então eu usei ela como símbolo, porque é o nosso cartão postal daqui de Brasília, tá? Quem não conheceu Brasília, pode vir, inclusive, depois que acabar a pandemia, é bem-vindo aqui. Brasília, ao contrário do que falo, é uma belíssima cidade, tá? É bonita de se ver. Pode ser que não tenha muitas coisas de se aproveitar em muitos pontos, mas em questão de turismo, ela é linda, tá? Bom, então essa aqui é a ponte JK que vai ligar dois pontos ou fazer a ponte entre ciência e fé em uma questão de integração ou de uma forma complementar. Qual que é a ideia?
E aí eu repito novamente, única descrição do universo ou única realidade para a descrição. Ah, tá repetindo o mesmo slide? É exatamente isso. As críticas que é de um lado, aqui entram como destaques para esse modelo. A questão de onda-partícula, que você tem comportamento dual, aqui dentro é exatamente isso como é. Tá? Então a gente tem um único universo, a gente tem uma mesma história, a mesma realidade. Então aqui não é uma crítica, aqui é justamente a base do modelo. E nós temos, novamente, como eu falei lá da questão da teologia científica, que é tudo crítica, parece que repetiu, né? Não, aqui é crítica aos modelos de fusão, aqui não, aqui é destaque, aqui é a base. Tá? Ou seja, eu faço a construção de uma forma complementar. Eu utilizo todas as áreas da ciência e todas as áreas da teologia para fazer uma construção da única história, porque a gente só tem uma história, a gente só tem uma única realidade. Tá? É claro que vai ter uma certa dualidade ali de em alguns eventos, como essa questão da multiplicidade da realidade em camadas, eu tenho várias camadas, então determinadas camadas da realidade eu vou acessar com determinadas ferramentas. É claro que eu, na hora que eu for trabalhar com observação da galáxia de Andrômeda, eu não vou pegar o texto bíblico de Gênesis e vou ler o capítulo 1º de Gênesis para fazer observação da galáxia de Andrômeda. Isso não faz o menor sentido. Por outro lado, eu não vou ler o texto bíblico ou fazer uma exegese do capítulo 2 de Gênesis utilizando um telescópio 90 por 900 milímetros. Não faz o menor sentido. Para eu fazer exegese do capítulo 2 de Gênesis, eu vou pegar o texto bíblico, vou pegar a Bíblia Estude Cartensia, vou pegar a Torá, vou pegar um dicionário de hebraico e vou ler o texto bíblico e fazer a exegese do jeito que tem que ser feito. Na hora de eu fazer observação com a galáxia de Andrômeda, eu vou usar um telescópio, eu vou usar um binóculo, eu vou usar um espectógrafo ou qualquer outra coisa do tipo. Então são coisas diferentes, são ferramentas diferentes porque eu estou acessando camadas da realidade diferentes. A camada para eu acessar a interpretação bíblica é diferente da camada de eu fazer a observação da galáxia de Andrômeda. São duas camadas diferentes, ferramentas diferentes. É igual aquele clássico exemplo, eu tenho aqui um chão para limpar e eu tenho algumas ferramentas. Eu tenho um martelo, eu tenho uma chave de fenda, eu tenho um pano, tenho água e tenho um rodo. Você acha que eu vou limpar o chão como? Com um martelo e com a chave de fenda? Só se for para quebrar o chão e refazer de novo, né? Eu vou refazer a realidade de novo? Não. Como é que eu faço para limpar um chão? Não é com marreta, com martelo ou com chave de fenda. Para eu limpar o chão é água, sabão e rodo. Assim que eu limpo um chão. Eu vou consertar a janela daqui de casa. Caiu uns parafusos aqui, eu vou consertar a janela de casa. Eu vou pegar água, rodo e sabão para consertar a janela de casa? Só se for para limpar, mas eu quero consertar, eu não quero limpar. Não vai dar certo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma chave de fenda, dependendo da situação, tem que pegar um martelo, não a marreta, mas um martelinho pequeno para colocar um prego, alguma coisa. Ou seja, eu tenho ferramentas diferentes para determinados aspectos da realidade diferente. E eu vou utilizar exatamente as ferramentas certas para as coisas que eu estou trabalhando de uma forma correta. Tá? Apoio a esse modelo, não tem conflito. Opa, graças a Deus. Não há conflito. Ao contrário, as coisas são complementares, tem integração. Brasília é muito cara, realmente. Eu concordo com o Rony que Brasília realmente é muito cara, mas, assim, dá para viver aqui, viu? Dá para viver aqui. É cara para os barões que vivem justamente na integração entre a ponte JK, entre o Lago Sul e o Pia 21. Sim, ali realmente é caro, tá? Mas para quem vive mais na beirada, como eu aqui, já moro aqui pro lado da Ceilândia e tudo mais, aqui dá para sobreviver um pouquinho melhor, viu? A integração entre fé e ciência é natural. As descrições científica e teológica partem da mesma realidade. Então não tem problema algum. A integração, a forma complementar, é natural como deve ser. Eu tenho uma realidade que me diz motivos e que me diz descrições das coisas. Beleza, maravilha, eu vou usar as ferramentas de acordo. Preservação das descrições de cada área de forma complementar. Eu vou utilizar a teologia para eu saber os motivos e vou usar a ciência para saber a descrição dos motivos ou a descrição da realidade, que eu vou achar um motivo lá dentro da teologia. Sim, é dessa forma.
Bom, tem críticas? Tem bastante crítica. Primeira crítica, na realidade, tem várias críticas, eu só selecionei duas. Tem uma possibilidade de cair no Noma, naqueles modelos de magistérios não interferente, aí eu caio lá e caio nessa separação de caixinhas de teologia e ciência que nunca existiu essa separação de forma histórica. É uma possibilidade, sim. E eu posso cair em algum modelo de fusão numa, deixa eu ver se eu consigo falar novamente, cientifização da teologia ou uma teologização da ciência. Sim, é possível cair, vamos dizer assim, é possível cair nesses pecados. Sim, é possível cair nesses pecados, tá? Mas é uma possibilidade. São possibilidades bastante reais, tá? E claro, não vai responder, poderia ter colocado um terceiro ponto aqui, não vai responder todas as questões que nós temos da realidade. Por exemplo, apenas um exemplo, mente. Como é que a mente funciona? Olha, agora, nesse exato momento agora, eu vou pensar o que eu tomei café da manhã hoje, sábado. Tá, eu tomei café, eu tomei isso. Eu não falei para ninguém aqui o que eu tomei café. Eu tenho a imagem bastante clara aqui do objeto, do momento em que eu estava tomando café. Não é possível apenas com reducionismos científicos ou biológicos ou químicos eu mostrar ou eu definir os meus sentimentos e a descrição real e clara da imagem ou do que eu tomei café. Claro que dá para fazer, a gente está desenvolvendo isso ainda, talvez a gente talvez até consiga de fazer um mapeamento da mente humana a ponto de eu pensar no que eu tomei café hoje, eu consigo fazer esse mapeamento dessa imagem no computador, eu ver, você tomou café, isso, e fazer a imagem. Isso até que pode ser possível, tá? Mas reduzir isso àquela sensação, o gosto das coisas que eu estava tendo ali naquele momento, ou o prazer, ou por que você comeu isso e não comeu aquilo que você comeu ontem no café da manhã? Essas motivações, ciência não vai dar. Teologia, o motivo disso, talvez não dê também. Por que eu tomei café da manhã e comi isso e não comi o que eu comi ontem? Tá? Então esse modelo talvez ele não seja muito claro ou ele não abarque todas as questões. Tá? Bom, conclusão, o que nós temos, tá aqui essa belíssima, só fazer esse destaque aqui, essa belíssima imagem. Isso aqui é uma imagem real da nebulosa, eu esqueci o nome dessa nebulosa, que é uma imagem do Hubble, nebulosa da Águia, acho que é nebulosa da Águia, tá? E essa imagem se chama Os Pilares da Criação, porque parece pilares aqui. Na verdade, essa aqui é a primeira imagem, acho que foi a primeira imagem do telescópio Hubble, em 93, 94. E aqui mostra que, na realidade, são regiões de gás e poeira. Nós temos aqui muitas estrelas. Na realidade, nós temos estrelas dentro e ao lado do lado de trás, vamos dizer assim, dessas regiões de gás e poeira. É uma belíssima imagem. Tá? Por que foi criado isso aqui mesmo? Como é que isso funciona? Eu posso até te responder. Mas por que isso foi criado dentro da ciência? Eu não vou saber te responder. E aí a gente observa que alguns destaques com relação a essa conclusão de uma forma geral, que a história, ou ao longo da história, e repetindo tudo que a gente falou na semana passada, não tem conflito entre fé e ciência, e respondendo essa pergunta, por que tem isso aqui, ou como tem isso aqui, ou como eu consigo responder e o porquê não, dentro da ciência, mas eu consigo dizer o seguinte, olha, Deus escreveu 2 livros, a revelação especial e a revelação geral, coisa que a gente está cansado de saber. Infelizmente, o da questão. Não, calma aí, Noah, calma aí, não assusta o pessoal. Ainda não foi destruído, tá? Tem um cálculo que, inclusive, provavelmente já foi destruído, mas a imagem que nós observamos hoje ainda continua essa aqui. Não, ainda não. Ainda não foi destruído. Tem um cálculo que o pessoal faz que daqui a, parece que é 7 mil e poucos anos, aí sim a gente não vai ter essa imagem do jeito que a gente vê. Mas se a gente bater o olho hoje, colocar o telescópio para tirar essa foto novamente, a gente vai ver essa mesma imagem. Só que daqui a em menos de 10 mil anos, por causa das estrelas ao redor, nascimento de estrelas, que isso aqui na verdade é um berço de estrelas, eu posso até explicar esses detalhes depois, tá? É um berço de estrelas, por causa do nascimento de estrelas, tem vento estelar atrás dessas nebulosas, e aí estão meio que assoprando, vamos dizer assim, esses pilares. Daqui a 7 mil, 8 mil anos, esses ventos estelares vai ter acabado essa formação que a gente observa.
tá? Então, exatamente, a gente ainda tem mais uns 7.000 anos para fazer, 7.000 anos para observar a imagem do jeito que ela é, por causa da distância que ela está da gente, tá? Ela está, né, ela está bastante distante da gente, mas os cálculos que a gente faz é que daqui a alguns poucos milhares de anos ela vai deixar de existir, realmente, tá? Bom, então nós temos aí revelação especial e revelação geral, que a gente já detalhou bastante. E aí eu tenho duas expressões que eu tirei desse livro, o Diálogo do Fundamentos para o Diálogo do Alisson McGrath, que nem a ciência, nem a religião, e aí eu vou funilar novamente para a fé cristã, podem fornecer uma descrição total da realidade. Opa, pera aí, que esse negócio seja sua teologia liberal, seja sua heresia. Como assim? A Bíblia não fornece uma descrição total da realidade? Não. A Bíblia, por exemplo, graças ao bom Deus, não me descreve como que o universo nasceu. E nem me descreve, por exemplo, a evolução cosmológica. Graças a Deus, porque é a minha área de estudo hoje em dia. Tá? Não. Não dá uma descrição completa e total da realidade. A ciência também não. Graças a Deus, porque eu preciso da teologia. Eu preciso estudar teologia todo dia para eu saber por que o universo, por quê, não como, por que o universo evoluiu do jeito que ele evoluiu. Preciso da teologia para responder essa questão, tá? Então calma, não é heresia, tá? O método científico é uma outra expressão que o McGrath coloca lá do, se não me engano, até Einstein mesmo que mencionou isso, está no capítulo 1º. Posso até ver isso depois. O método científico não pode nos ensinar nada além de como os fatos estão relacionados e condicionados um ao outro. Ou seja, por que que... Opa, já começou com por quê? Tá fora. Bora, método científico não vai tratar disso. Vai, próxima pergunta. Como... agora você começou a pergunta. Como que isso? Vamos sentar aí, vamos fazer umas contas, vamos fazer umas observações. Agora dá pra gente conversar. Então, o método científico não ensina nada além de como os fatos estão relacionados e condicionados um ao outro. Se aparecer um fato que está isolado, rapaz, isso aí pra gente até explicar isso no método científico é complicado. Por exemplo, energia escura. Por que o universo está se expandindo de forma acelerada? Aí os físicos não sabem responder essa pergunta e chamam de qualquer coisa escura. Energia escura, dark energy. Não sabemos. Temos alguns modelos, mas nenhum deles responde, tá? Isso é uma outra discussão bastante interessante que a gente pode também trazer, tá? E aí eu não poderia deixar de lado aí a belíssima imagem, não é de terra arrasada, mas lá de Marte, onde está um robozinho, né, um helicóptero que voou por 2 vezes, inclusive, em Marte, tá? É uma belíssima imagem essa aqui, né? Para a gente ter um panorama da forma completa e complementar de toda a realidade, tá? Tá aqui uma bibliografia. Eu utilizei basicamente esse livro aqui, Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, que é esse livro que eu mostrei para vocês inicialmente, e também tem esse artigo aqui, que está lá no site cristãosnaciencia.org.br. Deixa eu pegar ele aqui, eu vou até colocar no chat aqui para vocês. Tá aí no chat, tá lá o artigo, esse mesmo texto em português, que vai trazer esses mesmos modelos, tá? Um pouquinho com alguns outros enfoques, tá? Bastante interessantes também, tá? E aí fica meus contatos, o meu e-mail, meu Instagram, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, ou pegar esses slides, ou pode pegar os slides lá com o Noah também. Fiquem à vontade, tá? Não tem nenhuma restrição, ou direitos autorais, ou qualquer coisa do tipo também, não tem nenhum, porque eu não tô fazendo não tô fazendo nada de novo, tá? É só coisas que outros gigantes já fizeram, só tô me apoiando no ombro deles, tá? E o núcleo, fica aí o convite também, Núcleo de Ciências Naturais e Fé Cristã da ABC2, que nós temos, tá aqui os contatos, e aí você pode participar do grupo de Física, onde eu e o Noah já participamos também, ou do grupo de Biologia e Química. Só tem Ciências Naturais? Então, vou puxar a sardinha para nossa brasa, tá? É a melhor área que temos na ABC2, tá? Mas não, temos diversas outras áreas da ciência também, tá? Fiquem todos convidados. Então, é isso que eu tinha preparado para você. Desculpa ter passado um pouquinho... Eita, passei foi bastante dos minutos, tá? É porque tinha bastante detalhes, tá?